Capítulo 1. Era uma tarde abafada em Santa Aurélia, quando Helena dos Santos, 65 anos, saiu às pressas de casa para buscar os remédios controlados de sua mãe de 92 anos. Ela não tinha luxo nem condições de pagar transporte particular. Seu velho carro era sua única garantia de cuidado, autonomia e sobrevivência. Enquanto dirigia, repetia as palavras do médico na mente. Se sua mãe ficar sem o medicamento por um dia, a situação pode se agravar. Helena respirava fundo e apertava o volante, porque sabia o peso que carregava naquele momento. Do outro lado da cidade, uma jovem empresária chamada Bianca Lawrence, acostumada a receber privilégios, atravessava o estacionamento com seu carro importado. Ela falava ao telefone, reclamando da demora do atendimento, da fila, do calor, como se o mundo fosse obrigado a girar ao seu redor. Quando Bianca acelerou para sair da vaga, não percebeu que Helena estava passando. O impacto foi seco, brutal e repentino. O som do metal amassando invadiu o ar. Helena freou com o coração na garganta. Não era só um carro, era sua única forma de levar a mãe ao hospital, de comprar comida, de viver. Bianca saiu do carro, olhou a batida, torceu o nariz e voltou a entrar. Não perguntou se Helena estava bem. Não pediu desculpas. Não deixou um bilhete. Apenas acelerou e foi embora. Helena ficou ali, imóvel, sentindo o mundo desabar. Não era só o prejuízo material, era a sensação de invisibilidade, de que sua idade, sua vida e sua luta não valiam nada. O segurança do mercado anotou a placa e correu até ela, perguntando se estava ferida. Não é por mim, respondeu Helena com a voz embargada. É pela minha mãe. A polícia foi acionada. A história chegou ao tribunal de Frank Caprio. E foi ali que tudo mudou. No dia da audiência, a cela do tribunal estava cheia. Não porque havia câmeras ou repórteres, mas porque havia algo naquele caso que tocava o coração de quem ouvia. Era como se todos estivessem diante de uma história que já tinham vivido de algum modo. A sensação de ser ignorado, descartado, atropelado pela arrogância de quem acha que pode tudo. Helena entrou com passos lentos, segurando a bolsa como se segurasse o próprio destino. Ela não era uma criminosa, era apenas uma filha desesperada, tentando cuidar da mãe. Do outro lado, Bianca Lorenzi apareceu com óculos escuros, joias e um advogado ao lado. Não parecia preocupada nem arrependida. Parecia entediada. O juiz Frank Caprio observou as duas mulheres com aquela sabedoria que atravessa décadas. Ele sabia reconhecer quando a justiça precisava de mais do que leis. Precisava de humanidade. O advogado de Bianca começou a falar, citando empresas, fortuna, doações beneficentes. Tentava transformar descaso em acidente sem importância. Senhor juiz, minha cliente não percebeu o impacto. Ela estava nervosa, sob a pressão. Não houve intenção. Caprio interrompeu com uma serenidade que cortava o ar. Nervosa? E a senhora, dona Helena, o que sentiu naquele momento? Helena respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu senti medo, seu juiz. Medo de não conseguir cuidar da minha mãe. Eu trabalho a vida inteira. Não tenho motorista. Não tenho seguro que cubra tudo. Não tenho ninguém para me defender. Bianca revirou os olhos, impaciente. Caprio percebeu. Ele então pediu à segurança do mercado que testemunhasse. O segurança relatou tudo, a fuga, o desprezo, as palavras arrogantes. A sala ficou em silêncio. Não era mais uma batida de carro. Era a história de dois mundos que se chocavam. Um que luta para sobreviver e outro que acredita ser intocável. E pela primeira vez, Bianca ficou sem palavras. Quando o vídeo do estacionamento foi exibido no tribunal, ninguém piscou. As imagens mostravam claramente o impacto, a reação das duas mulheres e a fuga de Bianca. Não havia desculpas, não havia dúvidas. O juiz Caprio observou atentamente e, quando o vídeo terminou, virou-se para Bianca. A senhora reconhece o que aconteceu? Bianca tentou se defender. Eu estava distraída, não pensei que fosse sério. O tom frio de Caprio fez a sala estremecer. Sério para quem? Para a senhora que pode pagar o conserto? Ou para alguém que depende desse carro para cuidar de uma mãe idosa? Bianca ficou em silêncio.
Pela primeira vez, seu mundo de privilégios parecia pequeno diante daquela verdade simples. Helena não queria vingança, queria dignidade. Caprio então fez uma pergunta inesperada. Dona Helena, a senhora tentou entrar em contato com a motorista? Tentei sim, ela respondeu. Pedi apenas que ela cobrisse o conserto. Nem respondeu. Bianca apertou os punhos, não porque estava arrependida, mas porque pela primeira vez sentia o peso de suas próprias escolhas. O juiz pediu então que a mãe de Helena fosse trazida à sala. Uma senhora frágil, de olhar doce, entrou empurrada em uma cadeira de rodas. A sala inteira parou. A mãe segurou a mão da filha e disse com voz fraca: "Ela é tudo que eu tenho." Foi nesse instante que o silêncio virou emoção. Até alguns presentes enxugaram lágrimas. Caprio respirou fundo. Entendeu que aquele caso nunca se tratou de dinheiro. Era sobre respeito, cuidado e humanidade. E então, o julgamento tomou um rumo que Bianca jamais poderia imaginar. O juiz Caprio olhou diretamente para Bianca e disse: "A senhora acha que está aqui por um acidente de trânsito, mas está aqui porque acreditou que sua posição na sociedade lhe dava o direito de desaparecer sem olhar para trás." Bianca mordeu os lábios. Um advogado tentou interferir, mas Caprio levantou a mão firme. "Aqui não há títulos, não há sobrenomes que protejam ninguém. Há responsabilidade." Ele então leu a sentença preliminar. Bianca pagaria todo o conserto, mais uma multa por fuga e negligência. Mas a parte mais impactante ainda estava por vir. Além disso, anunciou Caprio, a senhora prestará 60 horas de serviço comunitário em um lar de idosos. Bianca explodiu. "Isso é um absurdo, eu não tenho tempo para isso." Caprio respondeu com calma. "Isso é exatamente o problema. Pessoas como a senhora nunca têm tempo para olhar para quem mais precisa." A sala inteira murmurou. Não era apenas punição, era transformação. Bianca tentou argumentar novamente, mas Caprio foi claro. Fugir é fácil. Ficar é que define caráter. Helena chorava em silêncio. Não porque a sentença era dura, mas porque finalmente sua voz estava sendo ouvida. Então, o inesperado aconteceu. Caprio chamou a mãe de Helena para falar. A senhora se aproximou e disse com ternura: "Eu não quero que ela sofra. Só quero que ela aprenda a enxergar." Aquele momento desmontou a arrogância de Bianca mais do que qualquer multa. Pela primeira vez, algo mudou em seu olhar. Não era culpa, era confronto com a própria consciência. A sala inteira ficou em silêncio quando Helena terminou seu depoimento. Era impossível não sentir o peso das palavras daquela mulher de 65 anos, que não estava ali pedindo piedade nem tratamento especial. Estava apenas pedindo para ser vista. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, advogados e até pessoas que jamais pisaram em um tribunal antes. Todos queriam assistir ao desfecho daquele caso que havia viralizado na cidade de Santa Aurélia. Não era apenas uma batida de carro. Era a história de uma mulher que carregava o peso de uma vida inteira de responsabilidade, dedicação e sacrifício. O juiz Frank Caprio se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e olhou fixamente para Bianca Lawrence. Não havia mais arrogância na expressão dela. Sua maquiagem já não disfarçava o rosto abatido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela já havia compreendido algo que até então jamais tinha percebido. Dinheiro não compra consciência, posição social não compra caráter, e idade não é justificativa para descartar uma vida. O juiz começou a sentença de forma lenta, quase cirúrgica. "Senhora Lawrence, vejo muitas pessoas aqui que acreditam que a lei é um escudo para privilegiados, mas este tribunal existe por outro motivo, para garantir que todos mesmo, sejam tratados da mesma forma. E hoje, a senhora vai aprender exatamente isso." Bianca abaixou a cabeça. O juiz continuou. "A senhora não causou apenas danos materiais, atingiu a dignidade de uma pessoa que vive para cuidar da própria mãe, que depende do carro para sobreviver, e a deixou sem ajuda. Essa corte não pode ignorar isso. Mas este tribunal acredita também na transformação.
Por isso, minha sentença não é apenas sobre punição, é sobre responsabilidade. O murmúrio correu pela plateia. Além de pagar integralmente o reparo do veículo e os medicamentos perdidos, a senhora Bianca fará trabalho comunitário por 6 meses na Casa de Apoio a Idosos Santa Luzia. E não será para tirar fotos ou só assinar papéis, será para assistir pessoas exatamente como Helena. Pessoas que precisam ser tratadas com humanidade, com respeito, com olhos que não desviam. O público respirou fundo. O juiz então virou para Helena. Quanto à senhora Helena, quero dizer algo como cidadão, não apenas como juiz. O mundo precisa de pessoas como a senhora. Pessoas que não desistem, que carregam amor e responsabilidade até o fim. A senhora foi tratada como se fosse invisível, mas hoje, este tribunal garante que a senhora seja vista. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Não eram lágrimas de tristeza, eram de reconhecimento. Era como se depois de décadas carregando o peso do silêncio, da paciência, alguém finalmente tivesse dito: "Eu vejo você." Bianca tentou falar, mas a voz falhou. Ela virou para Helena e, pela primeira vez desde o acidente, não parecia uma mulher rica, poderosa ou intocável. Parecia apenas humana. "Helena, me perdoa." A sala ficou imóvel. Helena respirou fundo, enxugou uma lágrima e respondeu: "O que eu quero não é sua desculpa. O que eu quero é que você nunca mais trate ninguém como se não importasse." Bianca assentiu. Era a primeira lição verdadeira da vida dela. Não estava escrita em contratos, nem em diplomas. Era a lição que a vida cobra cara quando a gente ignora. Respeito. Antes de encerrar o julgamento, o juiz disse a frase que ficaria marcada na história daquela cidade: "Justiça não existe para proteger poderosos. Justiça existe para lembrar que ninguém está acima do próximo." A sentença foi batida. Os aplausos começaram devagar, depois explodiram. Alguns choraram, outros apenas ficaram silêncio absorvendo o momento. Helena saiu do tribunal com o mesmo carro simples, mas com algo que valia mais do que qualquer bem material: sua dignidade intacta. Bianca cumpriu uma sentença e cada semana de trabalho na Casa Santa Luzia foi tirando camadas de arrogância que ela nem sabia que carregava. Conheceu idosos que tinham histórias, cicatrizes e memórias mais valiosas que qualquer fortuna. Um mês depois, Bianca apareceu na casa de Helena. Não levou flores, nem presentes. Levou um envelope com um bilhete simples: "Obrigada por me ensinar o que a vida não ensinou." Helena abriu a porta e sorriu. Às vezes a justiça não transforma apenas o culpado, transforma quem teve coragem de lutar sem perder o coração. E naquele dia, ficou claro para todos que assistiram: justiça de verdade não é sobre punir, é sobre lembrar que ninguém é invisível. Nunca.